Monstro do Lago Ness, Ascendentes, Mitologia Grega, Brasil Colônia, Dear Maid, Imaginago, Disney. Essas eram as minhas obsessões quando eu era criança. Oi, Honey, meu nome é Ela. Nesse canal eu quero falar sobre pensamentos meus. Pensamentos que eu não conto para as outras pessoas porque são totalmente aleatórios e eu preciso compartilhar eles de alguma forma. Então eu escolhi essa forma para fazer isso e consegui que esse canal seja meio que um diário. Vai ficar assim por enquanto. Não vai ser um diário de coisas íntimas, vai ser diário de pensamentos, coisas que eu realmente gosto, coisas que são irrelevantes. Então eu acho que criando o canal vai ficar melhor para chegar em outras pessoas. Tem pessoas que têm as mesmas dúvidas que eu sobre esses assuntos e gostam dele. Porque se eu acabasse postando em uma conta privada, talvez as pessoas não se identificariam tanto com o que eu gosto. Acho que todo mundo conhece as famosas obsessões, que é quando você tem carinho, afeto, essa é a minha concepção, tá? Por determinados assuntos. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma certa obsessão pelo Monstro do Lago Ness. Esse é um exemplo. E eu passava horas e mais horas pesquisando sobre o Monstro do Lago Ness e como essa lenda surgiu. Sempre ficava me perguntando, gente, será que existe ou não existe? Até hoje eu tenho essa dúvida. E todo mundo, tipo, se eu falar isso pra alguém, outra pessoa vai falar, tipo, você tá louca? Claramente que esse monstro não existe, claramente que você tá ficando louca. Mas o que é de fato a teoria do Monstro do Lago Ness? Foram tiradas algumas fotos nesse lago na Escócia e mostravam uma criatura meio parecida com um dinossauro, sabe? Essa criatura, ela foi registrada, fotos e outros relatos de outras pessoas daquela época e em épocas seguintes. Várias pessoas relatam nesse lago ver uma criatura, como eu já disse, parecida com um dinossauro, e ela passeia pelo lago. E eu amo essa teoria porque até hoje foram feitos no YouTube e outras coisas sobre, e eu fico assim, que nem uma criança mesmo. Quando eu era criança, eu tinha essa mesma reação e eu amo que isso ainda não se perdeu em mim, sabe? Aquela pequena criança ainda mora em mim. E eu sinto que isso é uma coisa muito legal de se ter ainda nos dias de hoje. Por exemplo, essas obsessões, elas reverberam no meu dia até hoje. Por exemplo, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a ver Felipe Neto. Desde os meus 11 anos, eu almoço todos os dias de minha vida vendo Felipe Neto. Eu simplesmente gosto muito, é meio que estranho, mas estamos falando de obsessões, então Botafogo é uma das minhas obsessões. Eu simplesmente amo Botafogo e acompanho todos os jogos. Pra onde o Botafogo jogar, eu tô vendo o jogo, sabe, acompanhando. Mesmo que eu naquele dia não dê pra eu ver o jogo, eu vou estar 100% do tempo do jogo acompanhando pelo meu celular, assim, tipo, no Google, olhando as coisas. Que só quem é botafoguense sabe. E se você explicar pra outra pessoa, ela simplesmente vai falar, ok, a minha amiga é louca. Nunca ela não bate bem na cabeça. E não dá certo. Você explica pra outra pessoa o amor que você tem pelo Botafogo. E essas obsessões eu também gosto muito de fazer crochê. Coisa bem recente. Todas essas coisas que eu falei, do Felipe, Botafogo e do crochê, obviamente, foram mais recentes, mais trazidas pra cá atrás, 5 anos atrás. 6 anos, vamos lá, 5, 6 anos. Coisas mais recentes. Esse vídeo, especificamente, vão falar de coisas que eu secada na infância. Minhas primeiras obsessões, quando eu era criança, era mitologia grega. Era papo de eu acordar de manhã e ir direto pro YouTube, ficar vendo vídeos e mais vídeos sobre mitologia grega. Minha história preferida, o nascimento de Atena, não foi bem um nascimento, sabe? Mas foi um caminho até chegar a essa... Como é que eu vou falar da Atena? Eu amo a Atena, tanto que eu tô escrevendo um livro agora. Simplesmente a personagem principal do meu livro se chama Atena. E eu tenho uma admiração fortíssima por essa deusa. É uma coisa que eu realmente gosto muito. Dos deuses, os meus preferidos são Atena, Nível, Hades. Eu gosto muito do Hades. Eu gosto muito do Apolo. Do Apolo, acredite, eu gosto muito dela também. Os deuses preferidos, eu amo muito ele. E essa obsessão por mitologia grega foi uma coisa que veio dos meus 8 anos de idade. Imagina uma criança de 8 anos de idade falando até com uma pedra no chão. Ai, você sabia
que tudo veio de Caos, e Caos criou Gaia, e Gaia foi a mãe de Cronos, e daí veio os Zeus. E eu era uma criança muito nerd. Eu sou até hoje muito nerd, mas quando eu era criança era uma coisa assim, fora de série. E aí, voando, eu gostava muito de saber disso. E eu era uma das alunas nerds da sala, como eu já havia dito. Eu e a minha amiga ficávamos na frente, não na frente, mas ficávamos cadeiras assim do lado da parede, pra sempre responder a professora e sempre fazer perguntas. Aí a gente tava nessa aula e a professora falou pra gente sobre o Brasil colônia. E ela falou assim, professora, o nome dela era Angélica, eu lembro muito bem dela. Ela levantou a mão e tinha um pirulito na mão dela. Aquele pirulito em formato de coração vermelho muito gostoso. Tinha esse pirulito na mão dela. E ela falou assim: quem disser pra mim, quem descobriu o Brasil vai ganhar esse pirulito. E aí eu simplesmente fiquei louca da cabeça. Simplesmente falei: professora, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido pelos portugueses. E aí ela olhou pra minha cara. Mona, você é maluco? Pra ela que a minha mãe, ela era professora e que ela gostava de me ensinar o básico. Por exemplo, no terceiro ano. No terceiro não, eu era mais nova. Eu já sabia as capitais do Brasil. Hoje em dia, se você me perguntar, sim, eu vou saber brevemente. Mas naquela época eu sabia mais. E aí, eu gostava muito de saber. Tanto que do Brasil é hoje uma das minhas top 1 coisas que eu gosto de estudar. Uma coisa incrível. Não é tanto... Não é uma coisa incrível o que eles fizeram. Obviamente, foi simplesmente um massacre em massa, mas eu gosto muito de estudar sobre. Eu acho incrível o antes, sabe? O antes de Portugal, o antes de Cabral, o antes de tudo. Como eles viviam, o jeito que eles viviam. Tem um vídeo do canal Nostalgia, do Castanhari, que ele fala muito bem sobre isso, que ele faz várias pesquisas sobre esse tema, e eu realmente gosto muito. Nossa, eu amo estudar sobre esse assunto. É um dos melhores assuntos pra você estudar pra vida, assim. Ele simplesmente é incrível. Lembra a parte que eu falei que eu era meio nerd na escola? Eu tinha 2 amigos, essa menina e outro menino. Eu me senti meio excluída pela outra parte da sala, porque eu me sentia isso. Eu era criança que me sentia excluída por ter apenas 2 amigos. E aí, foi nessa época que lançou Descendentes. Nossa, eu amava Descendentes, porque quando eles iam pra aula, saíam da Ilha dos Perdidos e passavam por tudo aquilo, tipo, os reis não queriam meio que chegar neles, ficaram meio longe deles. Aquela cena final de Jane e da Audrey falando mal e tal, essas coisas. Eu simplesmente achava aquilo muito parecido com a minha vida, com algumas meninas da escola que eu frequentava. Fiquei com obsessão total em Descendentes. Eu vi todos os filmes, eu vi todas as estreias de Descendentes. Eu sabia todas as músicas de Descendentes, eu gostava muito mesmo. Até hoje, se você me ver assim de fone, eu tô escutando, é muito capaz de eu estar escutando Chillin' Like a Villain, que é simplesmente uma música incrível e que eu amo até hoje. Não é só porque eu sofri esse meio que deixada de lado que eu gostava de Descendentes, não. Era mais por ele ser filho dos vilões da Disney e ter vários personagens da Disney lá. Eu era uma criança totalmente obcecada pela Disney. A minha vilã preferida era a Malévola, não só por causa de Descendentes, era da vida, assim. Eu gostava de Bela Adormecida. E quando eu falava isso para outras crianças, meu Deus do céu. Quando eu falava isso para as outras crianças, elas ficavam tipo... Tá, mas... eu não vi muito Bela Adormecida. E eu tipo, o quê? Como assim você não viu? Um filme incrível. A mesma coisa vai pra Pocahontas. Gente do céu, quanto eu amo Pocahontas. E até hoje. É a minha princesa preferida desde o primeiro dia que eu vi esse filme. Eu gostava muito de Pocahontas, o jeito que ela tratava os animais, o jeito que ela cantava, as músicas Cores do Vento. É uma obra de arte. Quando eu falava do Corcunda de Notre Dame, todo mundo ficava tipo, tudo bem com a senhorita? E eu tipo, nossa, Corcunda de Notre Dame tem uma das músicas dele, de Frollo. E é incrível essa música. Ela tem como se você tivesse meio uma peça da Broadway. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Simplesmente incrível. E aí foi nesse mundo de Disney, Descendentes e tal, que eu conheci o canal da Made e do Imaginago,
que eu realmente, nossa senhora, era o meu canal preferido de infância. Eu amava esse canal, era um canal, nossa, eu amava não, né? Eu amo esses canais. Nossa, eu gostava muito, sabe? Era um canal meio que conforto pra mim. Eu me sentia muito acolhida, me sinto até hoje. Falei, gente, e a Mayday, ela lançou o livro e os livros dela são perfeitos, maravilhosos, imagináveis. Os vídeos deles são incríveis, engraçados, são simplesmente perfeitos. São as minhas obsessões de quando eu era criança. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu realmente me esforcei pra gravar ele. E espero que vocês também tenham tido essas obsessões, não exatamente essas, mas obsessões quando eu era criança, porque molda o que você é hoje. E é isso. Beijo, Hannes.